Uma das ideias mais antigas na civilização ocidental é essa unidade de todas as coisas, essa noção de que tudo está interligado, que existe uma razão central para tudo. E se você traçar a origem dessa ideia, essa é uma ideia extremamente monoteísta, tem a ver com a religião, muito antes da ciência ou da filosofia, essas ideias monoteístas, né, que Deus é o criador do universo, nós somos criados por Deus e, portanto, existe uma unidade nesse sentido. Essas noções religiosas elas foram se filtrando pela Grécia Antiga na filosofia e influenciaram as primeiras ideias filosóficas dos chamados filósofos pré-socráticos, que procuraram por essa unidade de todas as coisas. Fizeram esse tipo de pergunta, por exemplo, do que o mundo é feito. E essa noção depois ela foi se tornando cada vez mais matemática, com Platão, por exemplo, outro super importante filósofo grego. Ficou claro que, pelo menos para ele, que existe uma razão universal, uma espécie de arquiteto cósmico, e que o mundo é produto dessa arquitetura divina, e que a razão humana é a maneira como nós podemos nos aproximar dessa verdade, dessa grande verdade eterna, vamos dizer assim. E a linguagem comum entre nós e essa divindade, não era um Deus judaico-cristão, ele chamava de demiurgo, era a matemática, né? Então essas noções foram se aprofundando na Renascença com Kepler e Copérnico e com Newton, essa noção de que existe uma mente de Deus e que nós, através da ciência, podemos decifrar essa mente de Deus, ficou incorporada dentro do discurso científico. Avançando alguns séculos, a gente chega no século XX com Einstein, que passou os últimos 20 anos da vida dele buscando justamente por essa teoria unificada ou teoria final. Quer dizer, o Einstein e todo mundo falhou nessa busca, né? E hoje em dia a encarnação moderna dessa ideia está, por exemplo, nas chamadas teorias de supercordas, que são teorias que procuram unificar todas as forças da natureza em uma força só. A ideia fundamental da ciência é de que você tem que ter a cabeça aberta. Porque quem toma a decisão final, na verdade, é a natureza, não somos nós. Então, tem umas pessoas que criticam um pouco essa noção de que essas teorias de supercordas, hoje em dia, são mais dogma do que realidade. E o meu livro certamente critica elas dessa forma também, de uma forma um pouco mais profunda, que não é só a busca por uma teoria que unifica todas as coisas que não faz sentido, muito mais séria é a tal da busca por uma teoria final, tá? Que é, na verdade, o tema mais importante do livro, que basicamente afirma que nós seres humanos aqui superpoderosos, podemos, com a nossa razão, entender tudo sobre a realidade da natureza, sobre o mundo natural. E eu acho que essa postura é filosoficamente errada, né? E a razão é a seguinte, uma das razões que eu dou é a seguinte, é muito simples. O nosso conhecimento do mundo depende de como a gente olha para esse mundo. E como que a gente olha para o mundo? Bem, com os 5 sentidos e com os nossos instrumentos, microscópios, telescópios e uma porção de outros aparelhos de detecção, vamos dizer assim. Ora, é claro que existe muito mais do mundo do que a gente pode enxergar. Por exemplo, agora aqui nessa sala está cheio de radiação eletromagnética infravermelha, ultravioleta, que a gente não vê, o que não significa que ela não seja real. Como que a gente pode ver isso? Com os nossos instrumentos. Só que os nossos instrumentos são limitados, o que significa que a gente nunca pode ver tudo sobre o mundo. Se a gente não tem a totalidade de informação sobre o que é o mundo, a gente nunca vai poder ter uma teoria que descreve o mundo inteiro, porque a gente simplesmente não conhece o mundo inteiro, entendeu? Então existe um problema fundamental nessa busca por uma teoria final. Cientificamente ela não faz sentido. Um dos pontos mais importantes nesse meu livro é que eu apresento, introduzo, vamos dizer, essa noção de humanocentrismo, né? Que é justamente para ser contraposta com o antropocentrismo, que era típico da Renascença e antes disso da Idade Média. Com 400 anos de ciência, a gente foi ficando cada vez menos importante, né? Era uma humilhação atrás da outra. Então, primeiro, a Terra saiu do centro e o Sol virou o centro. Depois, a nossa galáxia, que também até 1924 achavam que era a única que existia, não é a única que existe, é uma entre centenas de bilhões de outras galáxias. Então, quer dizer, nós somos, assim, o lixo que fica embaixo do tapete, né?
Por outro lado, e aí é que entra o humanocentrismo, o que a gente está aprendendo com a ciência moderna? Quando a gente começa a pensar sobre a questão da vida, e a questão da vida em outros planetas, e a vida no universo como um todo, o que a gente está vendo é o seguinte: olha para o nosso sistema solar. O que a gente vê são planetas belíssimos, fascinantes, mas mortos. Se existir algum tipo de vida em Marte ou numa lua de Júpiter chamada Europa, vai ser uma vida muito, muito primitiva, tipo bactérias, seres unicelulares, no máximo. Então, o que a gente está aprendendo é que a Terra é um planeta extremamente importante, extremamente raro, quase que um oásis sagrado, entendeu? Numa galáxia que é extremamente hostil à vida, o espaço é extremamente hostil à vida. Você sai aqui da Terra, acabou, entendeu? Temperaturas baixíssimas, não tem atmosfera, nos outros planetas a mesma coisa. Então a vida é rara, nós, seres inteligentes, somos extremamente raros. Então nós somos o centro, mais uma vez, não porque a Terra é o centro do universo, ou porque nós somos sobrenaturalmente criados por algum Deus, mas porque nós somos super raros e, portanto, importantíssimos na preservação da vida. Então a gente tem uma nova missão: preservar a vida a todo custo. Então como que você vai traduzir isso tudo de uma maneira que as pessoas possam entender, né? Esse é o desafio, vamos dizer assim, da divulgação da ciência. E o que você tem que fazer é você tem que... Bom, tem vários truques, né, vamos dizer assim, mas um deles é você usar metáforas, analogias, trazer as questões da ciência para a vida diária das pessoas, de forma que elas possam se relacionar com o que você está falando. Eu gosto sempre de lembrar que o Galileu, que é o primeiro cientista moderno, né, vamos dizer assim, foi um grande divulgador de ciência. Os livros dele foram escritos para o público em geral, usando diálogos e personagens. Quer dizer, o cara era um mestre da divulgação científica, porque ele sabia que uma boa ideia, que não é bem apresentada, jamais vai ser acreditada. E o que a gente aprende é o seguinte: nos últimos 40 anos, a física e a biologia deram vários exemplos em que não são as simetrias que são o que é fundamental no mundo, mas são as assimetrias, as imperfeições que são importantes. Então a vida tem uma assimetria fundamental. Se não fosse por isso, a vida seria impossível, você não ia ter metabolismo, você não ia ter reprodução. Então, quer dizer, o próprio mecanismo da vida depende dessas assimetrias. Então eu percebi que a estética da ciência, baseada nessa noção de perfeição, de que simetria é beleza e de que beleza é verdade, é uma estética ultrapassada. É uma estética que tem que ser mudada. O mesmo aconteceu com a música, com a arte no século XX. Se você olhar para a música atonal, para o cubismo, o expressionismo, que foi destruindo certas maneiras de se representar a realidade, eu acho que a ciência também tem que passar por essa revolução agora, e é a assimetria e não a simetria que é a bandeira desse novo manifesto.